O caminho do bem, o caminho do bem, o caminho do bem. Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada, queridos residentes do Hospital Oftalmológico de Anápolis. Está acontecendo, fase racional. Ao som de Tim Maia, Estou sabendo, no caminho do bem, continuamos o nosso estudo saiba logo, do Departamento de Córnea. está na hora. Peço a todos que se lembrem de colocar os fones de ouvido para melhor aproveitarem o áudio da nossa gravação. E hoje vamos falar um pouquinho a respeito do filme Lacrimal. Tentar falar um pouquinho aqui sobre a fisiologia e a anatomia dessa estrutura tão importante. E para começarmos, vamos tratar aqui da anatomia do filme Lacrimal. Até um certo tempo atrás, e ainda muito comum termos esse conceito da formação do filme Lacrimal, acreditava-se que o filme Lacrimal era composto por 3 camadas. Uma camada mais interna, constituída de mucina, uma camada intermediária e maior, que seria a camada aquosa, e uma camada superficial, mais externa, que seria uma camada lipídica. Entretanto, de acordo com o relatório do segundo, o workshop de dry eyes, de olho seco, da Sociedade Internacional de Filme Lacrimal e Superfície Ocular, esse importante estudo acerca do olho seco, as evidências elas continuam a apoiar o modelo mais contemporâneo dessa estrutura do filme Lacrimal, que é esse modelo aqui que estabelece, na verdade, ao invés de 3 camadas, como se entendia antigamente, estabelece as 2 fases, 2 camadas na formação do filme Lacrimal. Uma camada, ainda continuando uma camada mais externa e contínua lipídica, e na parte mais interna, intermediária e interna, uma única camada mucoaquosa, com mucina e água. Entretanto, a mucina dispersa no filme Lacrimal, certo? Então, hoje em dia, a noção das estruturas do filme Lacrimal, a percepção e a descrição de outras estruturas no filme Lacrimal estão bem mais claras. Então, o que sabemos hoje a respeito do filme Lacrimal é que 98% de seu conteúdo é formado por água. Entretanto, essa outra parte, esses 2% restantes, é o que importa aqui, é o que mais importa aqui no nosso estudo. É importante lembrarmos da espessura do filme Lacrimal, que nós temos uma espessura dos controversos 40 micrômetros. Então nós temos uma camada aí de água, que representa em sua espessura quase o tamanho do epitélio corneano, que é de 50 micrômetros. Entretanto, alguns estudos apontam valores diferentes, alguns estudos apontam valores próximos até de 7 micrômetros, mas ainda não existe um consenso acerca dessa espessura. Entretanto, o que nós já sabemos, o que a ciência do estudo do filme Lacrimal já sabe, é que nós temos
essa grande quantidade de água, mas outras substâncias que influenciam aí na osmolaridade, no pH e nas funções dessa estrutura que é o filme lacrimal. Então, mais externamente, como nós já conversamos ali para trás, nós temos, né, uma camada, ainda continuamos, né, com uma camada de lipídios, e esses lipídios dessa camada externa, eles podem ser polares, olha só, em parte hidrofílicos, certo? Em parte hidrofílicos, mas na sua maioria esses lipídios são não polares, né? Então são hidrofóbicos, né? Então por isso aquela questão até da densidade, né? Eles se mantêm mais, como é que se diz, conjuntamente, né? Mais continuamente estabelecidos na camada mais externa do filme lacrimal, já que são hidrofóbicos, né? E além dos lipídios e da água, nós temos a mucina, né, que já se sabia da existência dessas moléculas, né, mas olha que interessante, pelo menos 4 tipos de acordo, né, com o relatório, né, do estudo do Workshop Internacional, né, de 2017. Né? Então, nós temos aqui muito bem representadas no nosso desenho algumas duas características, né? Mais de 4 tipos de mucina, mas com dois tipos de características. Né? Nós temos aquelas formadoras de gel, né? Gel forming mucin, né? Que são as mucinas que estão, na verdade, espalhadas por toda a camada mucoacosa do filme lacrimal. Essas mucinas, gelforming mucins, que formam o gel, elas dão um caráter viscoso ao filme lacrimal. Dentre essas mucinas gelforming, nós temos a mucina 5AC, que é a mucina mais abundante no filme lacrimal e é a mucina mais secretada pelas células caliciformes. Né? Então, esse tipo de mucina, além de dar viscosidade, ela também garante a homeostase, né, homeostase do filme lacrimal, no que se refere ao equilíbrio osmótico e pH e tudo mais, né? Ela ajuda nesse controle da homeostase. E nós temos também um outro tipo, né, um outro grupo de mucina, que são as mucinas de membrana, né, aquelas que fazem, né, que colaboram realmente para a adequação da lágrima na superfície ocular, né, tanto corneana quanto conjuntival. Né? Então, essas mucinas membranosas, né, que são as mucinas fluidas, né, que o pessoal dividiu, né, que a ciência dividiu, são aquelas que garantem esse acúmulo, né? esse acúmulo e que se relacionam com os glicocálex, aqui no caso da nossa córnea. Né? E além da mucina e do lipídio e da água, nós temos, né, preenchendo essa membrana, essa porção mucoacosa, mais de 1.500 proteínas e peptídeos. Então nós temos uma gama muito grande de proteínas e peptídeos, sendo que em lágrimas normais, essas proteínas totais representam de 6 a 10 miligramas por ml. E as principais proteínas lacrimais incluem as lisozimas, né, que têm uma função de defesa, lactoferrinas,
imunoglobulinas IgA principalmente, albumina sérica, lipocalina e lipofilina, certo? Então são essas as proteínas aí mais importantes desses 1.500 tipos, né? Do ponto de vista também dos eletrólitos, os eletrólitos mais frequentes e comuns no filme lacrimal, preenchendo aí essa camada mucoaquosa, nós temos o cloreto, né, que é carga negativa, e o potássio, carga positiva. Reparem que o potássio, em comparação ao sangue, é muito mais concentrado na lágrima do que no sangue, e o cloreto um pouco mais concentrado na lágrima do que no sangue. Isso é uma coisa, um detalhe importante. Além desses eletrólitos, nós temos um pouco, né, de glicose, né, comparado ao sangue. Nós temos uma oferta de glicose bem pequena, né, 2,5 comparado com o sangue de 100 miligramas por decilitro. Né? Desculpa, eu não coloquei a unidade. E esses eletrólitos, juntamente com as proteínas, a própria mucina gelforming, eles dão a esse tecido, né, a essa estrutura, né, a lágrima, essa pressão osmótica de 280 a 305 miliosmóis. E também garantem à lágrima um pH algo básico, né? Um pH variando de 7,2 a 7,7. Né? Uma coisa interessante que a gente pode observar também é que essas proteínas, que são mais de 1.000, né, cerca de 1.500 tipos de proteínas, elas podem variar com o estado de saúde das células da superfície ocular, funcionando inclusive como marcadores de situações fisiológicas ou patológicas que podem estar ocorrendo na superfície ocular. Então nós temos aqui um campo promissor, né, de análise de química, né, de metabólitos químicos, de metabolismo celular, através da medição de substâncias que podem estar aumentadas ou diminuídas no filme lacrimal. Inclusive, acredita-se, né, que no ceratocone, né, nós temos, antes da ocorrência, né, anatômica, né, da patológica, né, da estrutura anatômica da córnea, nós temos uma alteração metabólica. Olha que interessante. Então, uma alteração genética, depois uma alteração metabólica, para depois termos a alteração estrutural. E às vezes, no futuro, nós teremos, às vezes, a medição dessas alterações metabólicas no filme lacrimal, às vezes indicando que o paciente está em progressão de ceratocone ou ele é um candidato a desenvolver a doença. Então olha que interessante isso daí. E o que já se sabe hoje, nós temos esse quadrinho, que na verdade são 2 quadros que nós vamos passar aqui rapidamente, alguns fatores, alguns peptídeos, algumas proteínas, algumas substâncias que podem estar relacionados a processos fisiológicos ou patológicos da córnea. Então aqui nós temos aqui o EGF, né, o Epidermal Growth Factor, que geralmente está aumentado quando nós temos uma cicatrização epitelial, né? Inclusive essa concentração ela é maior, né, nessas situações aí do que na saliva e no sangue. Nós temos o TGF, alfa, beta 1, beta 2, que também nos dão a noção que está tendo uma reparação tecidual, uma cicatrização tecidual. Lembrando, né, que o TGF-beta é importante lá
na cicatrização do estroma, né? Nós tivemos nossa conversa sobre a anatomia da córnea e fisiologia da mesma, né? E vários outros fatores aqui, VGF, FGF, né? Interessante. E aqui também nós temos mais dois fatores que falam que existe aí um processo, que pode estar acontecendo um processo de cicatrização corneana, né? Então a substância P e tudo mais, e alguns fatores inflamatórios, as interleucinas, importantes marcadores, né? Importantes substâncias, né, do complemento, né, do sistema complemento, né, e fatores inflamatórios, né? Então a interleucina 4 pode estar aumentado na conjuntivite hibernal, interleucina 1 alfa, 1 beta, em olho seco, olha que interessante para pesquisa de olho seco, interleucina 2, 4, 6, 8 e 10 para alergia ocular, uso de lente de contato, né? Às vezes uma dessas aqui pode estar associado com ceratocone também, né? Nós temos uns trabalhos aí já falando na questão das interleucinas, se não me engano é a 6 ou é 9, não me lembro, mas olha que interessante essas possibilidades. As imunoglobulinas, né, imunoglobulina A e E, IgG de 1 a 4, e também questões do complemento, né, elas também estão associadas à alergia ocular. E nós temos aqui a lisozima, desculpa, a lactoferrina, né, e algumas fosfolipases a fosfolipase A2, que estão aumentadas em situações de infecção corneana, por exemplo, né? Então, aqui, porque são peptídeos antimicrobianos. Nós vamos comentar um pouquinho isso lá na frente também, quando a gente falar das funções do filme lacrimal. Então, é um campo promissor, né? São várias as possibilidades, ainda temos dificuldade na mensuração adequada e padronizada dessas interleucinas, né, para que seja reprodutível, mas é um campo a se pensar. Então, nós não temos mais somente lipídio, mucina e água. Nós temos lipídio, mucina e água e muitas substâncias com funções das mais diversas nessa estrutura tão pequena e tão aparentemente frágil que é o filme lacrimal. Bom, vamos falar um pouquinho da fisiologia, depois que falamos da anatomia dessa estrutura, e vamos falar aqui da secreção. Né? A secreção do filme lacrimal, né? O filme lacrimal ele é composto, ele é formado por por diversas estruturas, né? Tem várias fontes, né? Que incluem, né, a glândula lacrimal, né, a glândula de Meibômios, as glândulas lacrimais acessórias, né, algumas glândulas produtoras de lipídio também ditas acessórias e as células caliciformes, né, na produção da mucina, e algumas células, algumas glândulas também acessórias, vamos dizer assim, na produção da parte mucinoide, né, que é a cripta de Henle, e as glândulas de Mans. Então, vamos tentar comentar aqui rapidamente uma por uma para a gente lembrar. Então, nós temos na formação da camada lipídica, nós temos principalmente a atuação da glândula de Meibômios, né, que está localizada a sua saída na margem epitelial, né, mucosa epitelial, mucoepitelial, e acessoriamente nós temos a glândula de Zeiss e a glândula Zeiss, desculpa, essa mais próxima do folículo piloso, né, e a glândula de Moll, né, mas principalmente o lipídio é formado vem da glândula de Meibômios. No que se refere à questão aquosa, isso é muito importante, pessoal.
parte aquosa basal, ou seja, a parte do filme lacrimal que se mantém sem o estímulo irritativo, vem das glândulas lacrimais, acessórias, né, das glândulas lacrimais acessórias, que são elas, a glândula de Wolfram, que está localizado no fórnice conjuntival, e das glândulas de Wolfram, que são várias, né, e das glândulas de Krause, que já estão mais localizados próximo ao tarso, né, e inclusive dentro dessa estrutura, dentro do tarso, né. A glândula lacrimal principal, né, a glândula lacrimal mesmo, ela tem uma função importante no lacrimejamento reativo, né, quando você tem uma irritação ocular, então você tem esse aporte maior, esse excesso, né, de lágrima para promover a limpeza, né, e a redução aí do irritativo, né, do componente irritativo, né. Lembrando que a glândula lacrimal, ela tem seus ductos localizados na parte temporal do fórnice superior. E a camada mucoide, né, que é a de mucina, né, ela é produzida principalmente pelas células caliciformes, né, que são aquelas células que nós estudamos na anatomia da conjuntiva, que estão dispersas uniformemente, dispersas em toda a conjuntiva, principalmente na região ali da prega semilunar, né, na parte medial, e no fórnix inferior medial da conjuntiva. E essas duas outras glândulas acessórias, as criptas de Henle, que estão desculpe, não são essas aqui não, perdão, as criptas de Henle, que estão na conjuntiva tarsal, né, que inclusive é uma característica da conjuntiva tarsal, nós temos os corpúsculos de Henle, e as glândulas de Mans, que estão mais presentes na região escleral, né, na conjuntiva escleral. Certinho, pessoal? Bom, ainda dentro da questão da secreção, nós temos um reflexo, né, irritativo, que pode estimular, né, a produção de lágrima além do lacrimejamento basal, né? Então, nós temos aqui uma via muito interessante, né, a via responsiva do lacrimejamento, né, não a basal. Né? A via responsiva se dá quando nós temos uma irritação na superfície ocular. Essa irritação estimula, olha, o sistema nervoso central, gente. Então nós temos aí uma via direta, né, eferente, né, dos nervos corneanos e conjuntivais com o sistema nervoso central, que inclusive estimula reflexos protetivos, né, como piscar do olho, afastamento da cabeça, mão que se levanta, né, e tudo mais. A questão bem do sistema nervoso central. Nós temos também um estímulo aí, né, através desse gânglio ptérigo-palatino, né, e a produção aí da lágrima, tanto da glândula lacrimal quanto das glândulas lacrimais acessórias. E aqui nós temos, olha, o estímulo do córtex frontal, do lobo límbico, até da retina. Olha, quando você joga luz forte no olho, né, nós temos o lacrimejamento, né, então, e a dor, né, que vem, irritativo, né, que vem lá do nervo, dos nervos anterior longo, né, lá da córnea, né, as terminações nervosas da córnea, através da porção oftálmica do quinto par, né, que é o nervo trigêmeo, nós temos esse estímulo ao núcleo lacrimal, que, de novo, né, só revisando aqui, ele estimula, né,
o gânglio geniculado, né, do nervo facial, e através do nervo petroso maior nós temos, né, a estimulação, né, do gânglio ptérigo-palatino, e através de um ramo do nervo zigomático, que é uma anastomose com o nervo lacrimal, nós temos o estímulo aqui da glândula lacrimal. Certo? Entretanto, meus amigos, essa fisiologia, esse caminho nervoso que nós estamos falando a respeito da lágrima, né, estimulada, né, do reflexo à irritação ocular. Entretanto, o controle da lágrima e, portanto, né, da atividade da lágrima tem sugerido recentemente ser submetida a uma constante regulação neural. Então essa via aqui que nós estamos falando, ela é ocasional, né? Existe um conceito um pouco diferente hoje em dia deste conceito tradicional, que pensava que apenas o reflexo lacrimal era que apenas o reflexo lacrimal era um resultado da participação neural e que a lágrima normal era resultado de uma atividade intrínseca da glândula lacrimal. Assim, existe hoje em dia, isso é importante a gente compreender, um meio para a regulação da homeostase contínua da superfície ocular, que está num mecanismo, pessoal, de controle cujos componentes incluem nervos aferentes da córnea e de outros tecidos da superfície, núcleos de retransmissão do sistema nervoso e nervos eferentes que compreendem a inervação autonômica desses tecidos secretores e cujos produtos contribuem para o filme lacrimal. Então, este mecanismo, gente, ele é sugerido para fornecer um nível constante de sinais neurais, olha que interessante, que medem, olha só, com precisão, a quantidade de lágrimas secretada pela glândula principal, mas também pode medir a produção de lipídio pelas glândulas de Meibomian, a secreção de mucina pelas células caliciformes, né? Então, nós temos, por exemplo, nas glândulas lacrimais acessórias, inervações locais, né? Mas não se sabe quais nervos estão incluídos nesse mecanismo homeostático, né? Para que esse controle, nessa produção lacrimal basal se mantenha por essa rede neural fora da rede neural utilizada na questão do lacrimejamento reativo. E isso a gente compreende muito bem que existem essas redes locais de controle, né, do lacrimejamento basal na cirurgia de LASIK, né? Então na cirurgia refrativa, em que nós fazemos o flap corneando, né, corneano. Então nós fazemos uma incisão, que pode ser tanto com microcerato como com o laser de femtosegundo, né? Então, quando há esse corte, né, para a correção do grau do paciente, nós temos uma perda importante da inervação da córnea, que só no toco, né, como é que se diz aqui, no pedúnculo, né, do flap, que nós ainda temos mantido essa inervação corneana. E essa dificuldade nesse controle intrínseco aí dessas estruturas nervosas, inclusive que ficam próximas, né, a lágrima, né, a superfície ocular, que estão na superfície ocular, podem influenciar bastante na produção basal da lágrima, né? Então a gente percebe em uma porção importante dos pacientes submetidos à cirurgia refrativa por LASIK um olho seco,
mais crônico, né? Não, na maioria das vezes não grave, né? Mas uma redução ali do tempo do break-up time, né? E um olho seco, mas que demora-se até um tempo para se regularizar, demandando aí a necessidade de uso de lubrificantes sem conservante por um tempo até maior. Né? Uma alternativa ao LASIK, hoje em dia nós temos a cirurgia refrativa pelo laser de Fenton II, em que faz-se um pocket, né, retira-se uma lamela do interior, né, das camadas mais profundas aí da córnea, com uma incisão superficial de pequeno raio, né, de pequena extensão. Né. Entretanto, a técnica do Smile ainda mais se utilizado para correção de miopia, né? Hipermetropia, astigmatismo ainda está avançando essa cirurgia. Bom, pessoal, eu acho que eu falei demais, eu achei que ia ser mais rápido, mas vamos dar uma paradinha aqui para a gente continuar a outra metade do nosso estudo. Certinho? Vamos lá então. Até mais para vocês. Eu ia colocar a música aqui, mas acabou a bateria do celular. Até logo.